Olá, amiguinhos! Então quer dizer que vocês chegaram a achar, ou pior, ter certeza de que eu havia abandonado vocês? Não, gente, nesses 2 meses de fato, me tratei um pouquinho, tá tudo bem comigo, minha saúde está melhorando, aposentei-me das funções de professor, né? De ensino fundamental e médio, né? Que eu fui e vou me dedicar um pouquinho mais agora é para valer, vou fazer melhorias, vou gravar vídeos com mais frequências. E vou fazer um cursinho também de vetores e geometria analítica, aqui também nesse canalzinho, né? Voltei ao meu primeiro amor. Hoje eu vou resolver umas questões da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, porque eu fiquei sabendo, gente, que é uma escola muito disputada, por gente muito boa, por alunos que querem, de fato, ter um futuro brilhante, né? Diante do quadro das nobres Forças Armadas do Brasil e das escolas militares, assim como a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, da EPICAR também, que eu vou resolver alguns problemas, e ela alavanca alunos assim, projeta alunos assim para um futuro brilhante, vamos falar a verdade, né, gente? Eu tenho vários alunos que já tentaram, alguns conseguiram, outros não, poucos conseguiram, a maioria não conseguiu passar, mas a gente não pode desistir também no primeiro exame, gente, né? Eu vou resolver aqui umas questões que eu não sei de que edição é, porque eu achei que a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, das escolas militares, é aquela que tem um vestibular, talvez assim, eu tenho alguma propriedade para dizer, talvez de mais facilidade na resolução. As questões não são, por exemplo, de um nível como Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Instituto Militar de Engenharia e menos ainda gente da Escola Naval, que um colega meu aí falou que é nível NASA. De fato, eu concordo que seja nível NASA, sim, que exige conhecimento de matemática de nível até mesmo chamado nível superior, nível não elementar, tá? Vamos a eles então, gente. Ó, são questões que se caírem você não pode errar. Presta bem atenção. Sabendo que x é o número real e que x mais 1 sobre x é igual a 5, quanto que vale a expressão? Olha, gente, a dica que eu dou aqui é vocês fazerem o seguinte. Tá com coisa de x ao cubo aqui? Vamos fazer x mais 1 sobre x, que multiplica x quadrado, mais 2 mais 1 sobre x quadrado. O que é isso daqui? Quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo, eu vou fazer direto, não vou especificar, né? Então isso daqui é o desenvolvimento de x mais 1 sobre x ao quadrado. Vocês sabem que no vestibular, gente, eu que tenho uma verdadeira mania com questão do tempo, vocês têm que racionalizar ao máximo e ser o mais eficiente e o mais rápido possível na resolução. Claro, gente, o risco de se cometer um erro está a cada milímetro, a cada segundo que passa no relógio, mas a gente já tem que partir para a resolução de maneira bem objetiva e bem eficiente. Vamos lá, ó. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes 2, 2x. X vezes 1 sobre x quadrado, 1 sobre x. Mais 1 sobre x vezes x quadrado dá x, 2 sobre x, 1 sobre x. Olha aí, ó, né? Fazendo distributiva. Mais 1 sobre x ao cubo. Isso aqui é igual a 5 elevado ao cubo. Tem que elevar ao cubo os dois lados também, né? 5 elevado ao cubo é igual a 125, se eu não errei. Tá correto isso? Gente, vamos lá então. X ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Eu vou unir esses dois termozinhos aqui, né? Aqui eu tenho esse termo aqui, é o primeiro x vezes x ao cubo. X vezes 2 dá 2x. Não é x ao quadrado não, né? Aqui x vezes x... Não, 1 sobre x vezes x quadrado dá x. Opa, peraí, pô, né? Aqui não tem x ao quadrado. 1 sobre x vezes x ao quadrado, 2 sobre x, tá certo. Então tem que tomar cuidado, eu fazendo advertência e sendo vítima das minhas próprias advertências. 2x mais x, 3 sobre x, 3 sobre x. Tá aqui, igual a 125. Gente, dá uma olhadinha aqui agora, pessoal. X ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a menos 3x menos 3 sobre x
mais 125, não 1 sobre 125, né? Então, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a menos 3 que multiplica x mais 1 sobre x mais 125. Opa! X mais 1 sobre x é dado, vale x, vale 5. Menos 3 vezes 5 mais 125, menos 15 mais 125, eu diria 110. E tem uma questãozinha aí, a resposta correta é a alternativa A. Então, gente, como é que se faz esse exercício? Eu resolvi desse jeito. Eu respondo a segunda: professor, como é que você faz isso? Eu tento apresentar uma resolução, quando eu consigo resolver, e o aluno vê como é que eu fiz. Agora, isso aqui é um pouquinho intuitivo. Ele estava querendo saber isso daqui, ó, né? Cubo do primeiro mais cubo do segundo. Então tivemos que fazer o desenvolvimento, né, do cubo da soma dos dois lados, fazer um rearranjo aí, colocar em evidência aqui e tal, e chegar à conclusão, substituir valores numéricos, tá? É assim, gente, eu aprendo vendo fazer, né? Nem sempre existe uma resposta tão unívoca e tão elementar para essa pergunta: como que você faz, né? O aprendizado, na realidade, gente, é uma resposta a essa pergunta: como a gente faz, como é que a gente consegue ficar sabendo, né? Toda a teoria pedagógica repousa sobre essa pergunta daí, né? É claro, estou dando um pouquinho mais de velocidade porque eu tenho um tempo, né, exíguo, mas estou resolvendo questões, por exemplo, que vocês não podem errar, gente. Olha aqui, ó, né? Olha lá, ó. Vamos lá, considere as funções reais. F de x igual a x e g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1. Gente, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse tipo de questão é fácil demais, gente, para vocês errarem. O gráfico da função f é assim, ó, é aquela reta que passa pela origem, né? O gráfico dessa função, x ao quadrado menos 1, ela tem um extremo aqui, né? Ó, ela faz isso. Opa, tem um ponto de intersecção aqui. Gente, dá uma olhada aqui numa coisinha aqui só, tá? Olha, o que essa daqui é menos 1, essa daqui é mais 1. É só resolver. O que o gráfico, o que o módulo faz, gente? O módulo faz isso aqui, ó. Vocês já sabiam disso, né? Então tem um ponto de intersecção, tem um ponto de intersecção aqui. Vocês concordam que o gráfico dessa função aqui é o gráfico dessa função? Dá para entender isso daí? Gente, essa função aqui, ó, olha o ponto de intersecção. Menos x quadrado mais 1 igual a x. Menos x quadrado menos x mais 1 igual a 0. Delta é igual a 1 mais 4. x1 é 1 mais raiz de 5 sobre menos 2. Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. E outra raiz, qual seria, hein? Seria menos 1 menos raiz de 5 sobre menos 1. 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Tá correto isso? Hein? Ó, esse gráfico para baixo é esse gráfico aqui, ó, dessa função, né? Então, na realidade, que ponto que seria esse daqui? Veja bem, né? Dá uma olhada aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto da abscissa de intersecção, né? E o outro ponto, tá correto isso? Menos b, menos 1, aqui mais 1, aqui, perdão, aqui é mais 1, né? 1 menos raiz de 5, né? Tá correto isso, né? 1 mais raiz de delta sobre 2a, que fica negativo aqui, que seria esse ponto, né? E o outro, os dois outros pontos seriam esse daí, então. Olha aí, né? Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2.
E esse outro ponto aqui? Aonde que o ponto x ao quadrado menos 1 encontra-se com esse? É a resolução da outra equação, olha aí, ó. Delta igual a 1 mais 5, 1 mais 4, né? Delta igual a 5, x1 igual a menos b, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Pronto, já achou, tá? O x, né? Vamos lá. E agora, o que que ele pergunta? A soma das abscissas dos pontos comuns aos gráficos dessas funções. Agora você soma 1 menos raiz de 5 sobre 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2, 2 sobre 2, eu diria que a resposta é igual a 1, tá correto isso? Se eu não errei, né? Não, é menos 1, 1 menos raiz de 5 sobre 2, exatamente, daria 1. A resposta certa é a letra C. Então essa questão, gente, não classifica bem uma questão do tipo modular, né? Basta a gente saber o gráfico da função modular, a parte negativa você rebate, mas para você calcular essa interseção aqui, você imagina essa função aqui sem o módulo e a intersecção da reta f de x igual a x com a g de x, x ao quadrado menos 1, né? O módulo está aí apenas para você idealizar e ter essa sacada, né? A soma das abscissas das duas raízes, né? Aqui do encontro das duas funções é dado por essa soma. É uma questão também que eu achei bacana e não implicaria, né, numa dificuldade muito grande assim para vocês resolverem, né? De modo que a gente poderia resolver rapidamente essas questões. Vamos ver uma outra questão que caiu esse exame preparatório da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que não sei de edição de que ano, que eu acho que vale a pena a gente resolver aqui. Na verdade, gente, vale a pena fazer a prova inteira, viu? Tem uma aqui muito bacana também, viu? Que eu consegui resolver. Quando eu consigo resolver é uma maravilha, né? A gente fica feliz de ver, né? Porque a matemática é uma ciência que nos desafia sempre, né, gente, né? Olha aí, uma questão muito bacana também. Essa prova até que eu consegui resolver uns 80% dela, né? Eu estou oferecendo para vocês, né? Vamos fazer uma questão de logaritmo. Ó, seja f uma função real definida por f de x igual a log na base 2 de x ao quadrado menos x menos 2 menos log na base 2 x ao quadrado menos x menos 6. É isso? O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida. Todos os números inteiros para os quais f não está definida. Gente, da definição de logaritmo, nós sabemos que isso daqui é igual na base 2 disso aqui, ó. Olha aqui, né? Gente, veja bem, olha. A base aqui é a base 2. O que que nós vamos fazer? Vamos estudar, né? Isso daqui, ó. Essa divisão. Então, olha lá, ó. Semos ao quadrado x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. 1 mais 8. Delta igual a 9. x1. 1 mais 3 sobre 2. 4 sobre 2, 2. x2, 1 menos 3 sobre 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, olha aqui, ó. Isso não pode ser igual a 0, menos 1 e 2. Mesmo de A, contrário de A, o mesmo de A, olha a regrinha de sinal, mesmo de A, positivo, contrário de A, negativo, mesmo de A, positivo. Vamos ver outra funçãozinha lá? X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Delta igual a 1 mais 24, delta igual a 25. Primeiro x1 mais 5 sobre 2, 6 sobre 2, 3. 1 menos 5 sobre 2, né? Menos 4 sobre 2, menos 2. Ela tem uma raiz aqui, menos 2. E outra raiz aqui,
no 3. Mesmo de A, positivo. Contrário de A, negativo. Mesmo de A, positivo. Vamos fazer uma divisão agora dessas duas aí, vamos anotar. Lembre-se que tem que ser chamada bolinha vazia nas raízes da própria definição da função, gente, né? Isso aqui é uma função consciente. É uma função logarítmica que envolve uma função consciente, é uma combinação de função, é uma composição de função. Isso daqui não pode ser igual a zero, porque a matemática não existe a divisão por zero. Não existe logaritmo de número, não existe log de zero e não existe logaritmo de número negativo, menor do que zero. Pelo menos, na verdade, existe sim. Na verdade, aqui nós não vamos considerar por uma questão de consideração de existência da função. É aquele estudo do domínio das funções, né? Que nós fizemos isso fartamente no ensino médio. Mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por menos dá mais. Mais dividido por menos dá menos. E mais por mais dá mais. Então nós vemos que essa função está definida nesses intervalos aqui, ó, né? Mas o que ele pergunta precisamente? Ele chega a grifar aqui, né, a sublinhar, para os quais f, todos os números inteiros para os quais f não está definida. Quantos números inteiros tem entre o 2 e o 3? Nenhum. Entre menos 1 e menos 2? Nenhum. O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida. Números inteiros. Entre o 2 e o 3, menos 1 e menos 2. Então, gente, olha aqui, ele não está definido nesse intervalo, mas quantos números inteiros, né? Ela não está definida, só que parece que eu cometi um errinho aqui, ó. Menos 1, menos 2, não tem erro nenhum não aqui, viu? É isso mesmo. Na verdade, eu diria o valor, então, 0 mais 0 igual a 0. O valor de todos os números inteiros para os quais a função não está definida, né? Veja bem. Opa! Gente, entre menos 2, menos 1 passa pelo 0. Não. O 0 está à direita, né? O 0 está aqui, está nesse intervalo. A função está definida para x igual a 0, ficaria logo de base 2 na base 1/3, né? Então, como não tem nenhum aqui, a soma dos dois seria igual a 0, tá bom? Então, gente, é uma questão que diz respeito ao estudo da existência, do domínio da função logarítmica, né? Que envolve aí um quociente de funções quadráticas, tá ok, queridos? Vamos ver uma outra questão aqui. Uma outra questão interessante, né? Olha lá, ó. Uma questão, gente, que não pode errar, gente. Dá uma olhadinha aqui, né? Essas questões, então, eu acho que são questões que vocês conseguem fazer em primeiro lugar. Vocês sabem, vocês começam sempre, devem começar a resolver aquelas questões que vocês acham que são capazes de resolver, tá? Que não tem que ficar pensando meia hora para saber como é que aquele panaca daquele cara, daquele canal resolver essa questão mesmo, já vi ele resolvendo um negócio, nada, esquece isso. Sabe, faz. Errou? Vai para outra. No final, começa tudo de novo. Não percam tempo de vocês presos tentando arquitetar a solução de uma equação que vocês, de um problema que vocês acham que são capazes de resolver, mas naquele momento a luz necessária não aparece, de repente, aquele estalo, tá ok, gente? Então, olha lá, ó. X elevado, considere o polinômio. X elevado à quarta menos 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 8x mais 8. O polinômio possui duas raízes racionais, A e B, racionais, e duas raízes irracionais, C e D. Essa daqui pertence e essa daqui são, né, irracionais, tá? Olha aí, ó, tá? E ele quer saber, com C maior do que D, ele quer saber C sobre D quanto que vale. Olha, gente, isso daqui, ó, para resolver a questão do quarto grau,
a gente tem que imaginar, ó. Será que do 1 é raiz? 1 menos 2 menos 1. Menos 1 menos 6 menos 7. Menos 7 mais 8 mais 1, 8 mais 1. Agora coloca o 2, 16. Menos 8, 16. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 8, 16. 16 mais outro, opa! Então, você fazendo a decomposição desse polinômio, isso daqui você tem que adivinhar, intuir mesmo, gente, viu? Porque as raízes, quando ele tem raízes racionais, né? Você tem que lançar a mão daquele teorema. Se existir o numerador é divisor do termo independente e o numerador é divisor do termo do coeficiente de maior grau. São teoremas que auxiliam você, não resolve, não garante a resolução, sempre na decomposição de um polinômio, mas auxiliam você na resolução, tá? Então você pode pelo menos fazer um conjunto numérico onde, caso elas existam, seguramente a raiz vai ser encontrada naquele conjunto que você fez mediante o postulado, a utilização desse teorema válido para as equações polinomiais, tá bom? Isso aqui vocês já viram, né? Então aqui vai ficar x ao cubo mais 2x ao cubo menos x à quarta, 0, 0, menos 6x quadrado dividido por x dá menos 6, né? X ao quarta, isso, menos 2x ao cubo, mais 2x ao cubo. Aí fica assim, menos x quadrado menos 6x, mais 12x, eu coloco menos 12x. Menos 6x quadrado mais 6x quadrado. Esse mata esse, menos 4x mais 4, menos 4, mais 8, né? Opa, né? Eu coloco menos 8, menos 4x mais 4x, isso aqui é igual a zero. Então isso aqui fica x menos 2, x ao cubo menos 6x menos 4. Que número agora a gente, né? Olha aqui, ó, né? Só que aqui não dá menos 2x, eu errei nessa resolução aqui, né? Dá x quadrado menos 6x menos 4, tá? X quadrado menos 6x menos 4, aqui vai ficar x ao cubo, né? Então, eu vou mais ou menos dizer, eu tenho uma raiz aqui, menos 2, menos 2 ao cubo, menos 8, menos 2 mais 12, olha lá, ó que bacana, ó, que legal, x ao cubo menos 6x menos 4, divide por x mais 2, x quadrado, 2x quadrado menos 2x quadrado, x ao cubo menos x ao cubo, menos 2x quadrado menos 6x menos 4, menos 2x menos 4x, eu coloco mais 4x, menos 2x quadrado mais 2x quadrado, fica menos 2x menos 4, menos 2x por menos 2, menos 4 eu mudo o sinal, menos 2x mais 2x. Então olha aqui, gente, é claro que esse polinômio aqui, ó, opa, as duas raízes racionais dele são mais 2 e menos 2. Tá, e as duas raízes irracionais dele? Quais são, hein, gente? São as raízes que você vai obter resolvendo essa equação quadrática. Obviamente, olha aí, ó. Delta igual a 4 mais 8. Delta igual a 12. x1 menos b2 mais 2, raiz quadrada de 3, sobre 2. x1, 2 mais raiz de 3. x2, 2 menos raiz de 3, já que todo mundo sabe que a raiz de 12 é 2 raiz de 3. O que ele pergunta? Ele quer saber, então, com C maior do que D. Então, C é essa de cima, essa daqui vai ser a C, e essa de baixo vai ser a letra D. Ele quer saber justamente o valor de C sobre D. Vamos lá, ó. 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3. Eu multiplico numerador e denominador. Vocês lembram dessa racionalização aqui, né, gente? Aqui vai embaixo vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo.
quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, né? 7 mais 4 raiz de 3, eu diria isso, né? Acertei isso daí então, né? É só multiplicar o C maior do que D, né? Então, opa, cometi algum errinho aí, hein? Quadrado do primeiro, 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3, mais quadrado do segundo, né? E o que houve aí de errado? Que a resposta não bate, né? Sobre quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo. Olha aí, né? Não. Deixa eu ver. X1 vai ficar 2, vai ficar 1 mais raiz de 3. Olha aqui o errinho que eu cometi, ó. Né? Aqui, né? Eu tinha cometido aqui. Então isso aqui vai mudar um pouquinho, né? Aqui realmente eu cometi um errinho, né? Aqui não é 2, aqui é 1. Mas não tem problema. Quando a prova não é escrita, você tem a vantagem de olhar as alternativas e ver que não bateu, né? Então vai ficar quadrado do primeiro, 1, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. 4 mais 2 raiz de 3, sobre menos 2, menos 2, menos raiz de 3. A alternativa correta, a letra D, agora tá certo, bateu, tá bom? Então, gente, eu diria que é uma questão que vocês não devem errar, né? Claro que você tem que ter aquele lance, aquela expertise de sacar que esse polinômio aqui tem uma raiz racional, que é 2, e que o polinômio derivado da divisão dele por x menos 2 também é um outro polinômio do grau 3, que possui 2 como sendo raiz. Aí você vai fazendo a decomposição, cai numa equação do segundo grau, você resolve. Mas não é uma questão que apresenta uma dificuldade muito adicional, tá? Eu começaria essa prova fazendo essas questões que eu fiz, que eu tenho certeza que a probabilidade minha de acertá-las é bem maior que acertar umas outras que nessa mesma prova vão apresentar uma dificuldade adicional, tá bom? E eu posso resolver isso daí para vocês. Não sei se nesse vídeo, mais de 2 em 2 semanas, eu vou procurar gravar um videozinho aqui, dependendo do número de visualizações, a gente continua. Dependendo do número de visualizações, a gente vai desistindo aos pouquinhos da ideia, né, gente? Já que, afinal de contas, a gente tem que recolher o time quando a brincadeira não está dando certo. Mas vamos acreditar, né, pessoal? Olha só, olha. Gente, olha aqui. Uma questão de trigonometria. Todas as raízes do intervalo 0, 2π, em vermelho, né? Não está muito boa, né? A equação. Olha, cosseno de A mais cosseno de 3A igual a 0. Olha como é que eu resolvo essas equações, gente. Cosseno de 3A é cosseno de A mais 2A. Cosseno de A, cosseno de 2A, menos seno de A, seno de 2A. Tá, e daí? Né? Cosseno de 2A. Isso aqui é cosseno de A que multiplica cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A menos seno de A. O que é seno de 2A? 2 seno A cosseno A. Vamos ver o que vai dar isso aqui? Cosseno ao cubo de A menos cosseno de A, seno ao quadrado de A, menos 2 seno ao quadrado de A, cosseno de A. Né? Então isso aqui vai ficar cosseno ao cubo de A menos 2 menos 3 seno ao quadrado de A vezes cosseno de A. Cosseno ao cubo de A menos 3, 1 menos cosseno ao quadrado de A vezes cosseno de A. Então isso aqui vai ficar cosseno de ao cubo de A menos 3 mais 3. Opa, pera aí, vamos devagar aqui também, né? Menos 3 cosseno de A
mais 3 cosseno ao cubo de A. Isso aqui então é igual a 4 vezes o cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno de A. Mas espera aí, eu tenho que somar isso aqui com cosseno de A, então fica 4 cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno de A mais cosseno de A, fica 4 cosseno ao cubo de A menos 2 cosseno de A. Gente, tudo isso eu fiz, agora eu vou começar a tentar resolver a equação. Então essa equação, na verdade, é igual a essa daqui. Isso daqui é tudo as formuletas que vocês têm que saber de cor da trigonometria. Eu já falei para vocês que aquilo que se chama pejorativamente de decoreba é a forma mais perfeita e nobre do saber. Só sabe de cor quem aprendeu de fato. Então não venha com esse papo de que a matemática foi ensinada até hoje por decoreba. Mentira, se ela foi ensinada por decoreba, a gente tem que manter a maneira de se ensinar matemática, porque no meu ponto de vista a decoreba é a forma mais nobre e sublime do aprendizado. Fim de papo, tá? Me desculpem aí os matemáticos, os pedagogos, mas meu amigo, é válido quando você sabe. Acabou, fim de papo, tá? Matemática é uma ciência que exige que você seja capaz de resolver os problemas que ela propõe para você. A maneira com a qual você faz é problema seu, amigo. Olha aqui, ó. Gostaram, né? Então vamos lá. Quando que isso é igual a zero? Quando eu colocando 4 cosseno de A, 2 cosseno de A em evidência. Aqui eu tenho 2 cosseno ao quadrado de A menos 1 igual a zero. 2 cosseno de A igual a zero, quando cosseno de A igual a zero. E nesse intervalo eu só tenho, né, A igual a zero, é uma solução. A igual a 2π. Veja que esse intervalo é inclusivo. O colchete está para dentro, meu Deus do céu. E o 2 cosseno ao quadrado de A menos 1 igual a zero. 2 cosseno ao quadrado de A igual a 1. Cosseno ao quadrado de A igual a meio. Cosseno de A é mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Olha que beleza! Onde que o cosseno vale mais raiz de 2 sobre 2? Aqui, meu amigo. Quando for igual a, ó, π sobre 4. E aqui também, ó. Olha o cosseno aqui, ó. Que ângulo que é esse aqui, hein, gente? Aqui vale π, aqui vale π mais π sobre 4, 5π sobre 4. O cosseno vale menos a raiz de 2. A igual a π sobre 4, 5π sobre 4. Eu estou dentro desse intervalo considerado. Então, essa questão de trigonometria, ele diz assim, a soma de todas as raízes, vamos lá, 6π sobre 4, que é π sobre 4 mais 5π sobre 4 mais 2π, 8π mais 6π, 14π sobre 4, dividido, eu diria que isso aqui vai dar 7π sobre 2. Está correto isso? Ele admite, quando que o cosseno... Não, gente, cosseno vale zero, meu Deus do céu, que heresia aqui que eu falei. Onde o cosseno vale zero? Quando A vale π sobre 2 e 3π sobre 2. Então a gente quer fazer depressa, acaba lascando com a vida e fazendo coisa errada no canal, né? Por isso que esse canal não cresce, meu Deus do céu. Então vamos lá, vai. 4π sobre 2 mais 6π sobre 4. 4π sobre 2, que é a soma de π sobre 2 com mais 3π sobre 2, né? Onde o cosseno vale zero. Mais 3π sobre 2. 7π sobre 2, né? Tá bom, então? Tá correto isso, pessoal? Hein? Será que tá correto isso daí? Ou eu cometi algum errinho nas considerações? Cosseno vale zero aqui e aqui. Intervalo 0, 2π. Cosseno vale mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Mais raiz de 2 sobre 2. Aqui. Mentira, tem outro aqui também, ó.
π menos π sobre 4 é 3π sobre 4. Olha aqui. Aqui, ó. Olha aqui, dá uma olhadinha nisso, né? Aqui é π menos π sobre 4 também, né? Não, aqui é 2π menos π sobre 4. Vamos fazer isso direito, Maurício. Olha lá, ó. 8π menos π, 7π sobre 4 e π menos π sobre 4, que é igual a 3π sobre 4. Então agora vai. Olha lá, ó. Aqui, 3π sobre 4, 5π sobre 4. Π sobre 4. Ó, dá uma olhada, gente. Olha só, vamos fazer essa soma direito aí, pessoal. Olha lá, ó. Tá? Então aqui vocês entenderam, né? Como é que eu cheguei nessas raízes. Agora são aquelas considerações de intervalo. Vou fazer direitinho. Π sobre 4 mais π sobre... Eu ter deixado para vocês fazerem numa agradável tarde de sábado, gente. Tá? Nem minha obrigação é de fazer isso daqui. Mais 3π sobre 4, né? 4π sobre 4, 9π sobre 4, 12π sobre 4, 3π. Tudo que é π sobre 4 eu já somei, tá? Isso daqui não tem obrigação de fazer, hein, pessoal? 4π sobre 2, 2π mais π, 3π. Então a soma de todas as raízes é igual a 6π, letra correta, eu marcaria a letra E. Será que eu teria errado? Não, gente, é claro que na prova, essa aqui, né? Esse serviço sujo eu procuro fazer